Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma aplicação voltada para a engenharia. Mais especificamente falando, a gente vai tratar aqui da análise estrutural, onde a gente vai calcular reações de apoio, esforços internos, ou seja, a gente está falando de uma disciplina chamada mecânica geral, ou como alguns conhecem aí como mecânica 1, como foi o caso aí da minha faculdade. Então, basicamente, a gente calcula os esforços atuantes que posteriormente são utilizados para dimensionar componentes, ou seja, para a gente obter alguma dimensão característica de componentes. Essa é uma disciplina extremamente importante que os alunos às vezes têm muita dificuldade, só que o que é o mais importante aqui que a gente vai trazer para você? Qual vai ser o grande benefício do Desvendando Exatos? É que além de te mostrar como aplicar a matemática, aplicar a física, a gente vai trazer um sentido para essa conta. A gente vai te mostrar, vai te ensinar a modelar um sistema real com modelos unidimensionais, modelos de viga. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente consegue representar um monte de coisa, um monte de sistemas reais com vigas. Por exemplo, no caso do vídeo de hoje, que é uma viga engastada com carga na extremidade, a gente pode, por exemplo, dimensionar um trampolim de piscina. Eu sei que é um exemplo bobo, mas isso é muito poderoso. Quando a gente está fazendo, por exemplo, um cálculo de longarina de um avião, a gente considera uma viga engastada na raiz como um primeiro modelo. Ou seja, eu estou falando o seguinte, que para modelar a asa de um avião, inicialmente a gente considera um modelo de viga. Obviamente é o primeiro cálculo, mas é muito importante. Então, isso é essencial para qualquer engenheiro ou engenheira. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse vídeo, a gente vai aqui trazer principalmente ali até o segundo diagrama de corpo livre, né? Ou seja, a gente vai apresentar um overview, um passo a passo para você que vai poder ser utilizado em todos os problemas de mecânica geral. Vamos resolver ali, né? Primeiro definir o diagrama de corpo livre inicial, calcular as reações de apoio e obter o último diagrama de corpo livre para preparar, né, o terreno ali para a gente calcular os esforços internos. E numa parte 2 a gente calcula esses esforços e seus respectivos diagramas até para o vídeo não ficar tão longo. Beleza? Então eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse vídeo aqui para você que faz engenharia, né? E você vai ter uma interpretação diferenciada, não tenho dúvida disso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora pro vídeo. Beleza, então. Vamos aqui resolver, né, nosso problema de vigas engastadas com cargas na extremidade e como o próprio nome diz, o nosso vínculo aqui é o engaste, que caso você não conheça, é justamente esse cara aqui, representado no ponto A. E o que você precisa saber do engaste? Você tem que saber que ele restringe todos os graus de liberdade. Então, se a gente estivesse no espaço, ele iria restringir as rotações em todos os eixos, né? Ou seja, rotação em x, em y e z, e restringe todas as translações. Então, ele não deixa aquele ponto, que nesse caso aqui é o ponto A, fazer nenhum tipo de movimento. Os deslocamentos e rotações serão nulos. E aí aqui a gente tem duas cargas na extremidade. Uma carga na vertical, que é a carga P, que poderia ser, por exemplo, o peso de uma pessoa, né? E essa carga F aqui na axial, na longitudinal. E aí, beleza. Além disso, o que você precisa saber e que eu considero mais importante? Modelos de viga são modelos unidimensionais, por isso que a gente representa como uma linha. Só que o que é mais legal desse tipo de modelo e por que ele é o mais utilizado e por que a gente aprende, né, isso aqui em mecânica geral ou mecânica 1, a depender da faculdade, o nome da disciplina é diferente, mas por que a gente aprende os modelos de viga principalmente? Porque eles conseguem representar em muitos sistemas reais aí que a gente encontra na engenharia. Por exemplo, esse caso aqui, a gente poderia representar, por exemplo, o trampolim de uma piscina. A gente já viu, né? Eu tenho certeza que você já viu, o trampolim de uma piscina, na base, ele tem uma estrutura muito rígida, que representaria aqui, né? Na verdade, o engaste representaria bem aquela estrutura. Então, ali é bem rígido, ou seja, é para restringir os movimentos. O P seria justamente uma pessoa, né, que está ali naquela extremidade. E aí a gente percebe, né, quando está lá na piscina, que vai pular, que a viga, né, no caso ali o trampolim, ele se comporta mais ou menos nesse sentido aqui, né? A gente tem ali um ponto de deslocamento mínimo, que seria aproximadamente zero, né? Porque na prática a gente não encontra o engaste perfeito, mas seria mais ou menos isso. E a gente vai ter aqui a região onde a pessoa se encontra
com um deslocamento, o max, por exemplo. E aí o que acontece? Quando a gente modela como viga, a gente obtém os esforços, a gente vai falar muito aqui sobre esforços, e depois a gente consegue fazer o projeto mecânico, que basicamente é calcular uma dimensão característica. Então, por mais que a gente represente como uma linha, a gente tem uma seção transversal ali, que pode ser retangular, pode ser circular. E se a gente olhasse aqui, né, imagina que eu esteja olhando, que olho horrível, né? Mas imagina que eu esteja vendo aqui da lateral. A gente sabe que o trampolim, ele é tipo um retângulo, né? Ele é um retângulo. E esse retângulo, ele tem aqui uma largura que a gente pode chamar de B e ele vai ter uma espessura que a gente pode chamar de T. Então, se a gente fixa o B, né, a gente pode fixar isso no projeto, a gente pode pegar, por exemplo, ali a largura ótima para pessoas ali, a gente consegue calcular essa espessura em função dos esforços. Então, perceba que até agora a gente não fez conta nenhuma, só estou te falando que a realidade ela pode ser modelada por sistemas simples como vigas. E é isso que você tem que fixar. Beleza. Antes de a gente partir, né, para o problema propriamente dito, tem um algoritmo aqui que eu vou apresentar para você. O Desvendando Exatas, ele segue aqui, né, esse algoritmo e ele vai te ajudar a resolver os problemas, porque basicamente é um passo a passo que todos os problemas de mecânica geral você pode usar, pode aplicar e isso vai te facilitar muito. Por mais que pareça bobagem, mas vai facilitar sim, porque aqui você vai ter uma contextualização global de como é que se resolve os problemas. Então, o passo que eu chamo de zero é a definição do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, aqui, né, a gente está no plano, então a gente vai ter aqui o eixo X e o eixo Y. O eixo X na horizontal, eu estou considerando que tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo, tudo que está para baixo é negativo, tudo que está para cima é positivo. Então, definir aqui o meu eixo XY. Esse é o passo zero. Você precisa se orientar. A título, né, de simplesmente entendimento, a gente sabe que tem um eixo Z que está saindo da tela, né, que a gente representa dessa forma aqui, seria o eixo Z, né, ele está saindo da tela, e aí a gente vai ter um momento, né, um momento em torno desse eixo. Lembrando que como a gente está no plano, a gente vai ter aqui, né, o eixo X, Y e o Z saindo da tela, que vai ali basicamente estar relacionado aos momentos e rotações, tranquilo? Beleza, depois o passo 1, né? Depois que a gente define o sistema de coordenadas, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre, o DCL. Esse primeiro DCL, você já está vendo aqui que a gente tem dois DCLs, né? Nesse primeiro aqui, você simplesmente vai ter que aplicar aquelas restrições do vínculo. Por exemplo, o engaste, eu disse para você que ele vai restringir todos os graus de liberdade. Então, no plano, ele vai restringir o deslocamento em X, restringir o deslocamento em Y e a rotação em torno do eixo Z. E como funcionam essas restrições? Essas restrições vêm a partir de forças e momentos. Então, eu vou ter uma reação, uma força de reação em X, uma força de reação em Y e um momento, né, reagindo ali no ponto de engaste, que nesse caso aqui seria o ponto A. Aqui, nesse primeiro diagrama de corpo livre, eu posso colocar em qualquer sentido. Então, por exemplo, a reação de X eu posso colocar para a esquerda ou para a direita, não importa. A mesma coisa para a vertical, né, para cima ou para baixo, e a rotação no sentido horário ou anti-horário ali, o momento, né? Por quê? Porque quando a gente calcula as reações de apoio no passo 2, o sinal que a gente obtiver é que vai dizer se aquele sentido que a gente adotou no DCL está correto ou não. Beleza. E aí depois, esse segundo DCL aqui, que é o passo 3, é justamente para a gente colocar essas forças e momentos de reação aí no sentido correto, de acordo com o sinal das reações de apoio. Uma coisa importante aqui que também está no passo 1, que eu gosto, eu passei a fazer isso, né, depois de um certo tempo, que já é definir quais são as condições de contorno do problema. Então, por exemplo, no engaste, aqui a gente já até representou como seria, né, uma pessoa ali naquele trampolim. É de se esperar que o deslocamento no ponto de engaste, né, seja nulo. Todos os deslocamentos, né, deslocamentos e rotações. Então eu já sei que esses deslocamentos são nulos. Além disso, eu sei que ali tem uma reação ao momento. Então eu sei que o momento ali é diferente de zero. E por que é interessante a gente já anotar isso no início? Porque ao longo do problema a gente já vai fazendo alguns cheques. Tranquilo? Beleza. Então depois que a gente obtém o último DCL, né, a gente vai aplicar o método das seções. A gente vai definir quantos cortes a gente vai fazer naquela viga. E isso vai depender dos famosos pontos de singularidade ou descontinuidade estrutural, né, ou de força ali. A gente vai falar mais sobre isso.
para que, enfim, né, a gente consiga calcular os esforços internos. O ponto auge da mecânica é quando a gente obtém esses esforços e, por sua vez, os seus diagramas, que basicamente são gráficos de como se comportam esses esforços ali ao longo da viga. Tranquilo? Por fim, né, eu coloquei como passo 6 aqui e botei um asterisco, que é a interpretação dos resultados. Porque na engenharia, o que mais interessa é o que você faz com aquele resultado. Às vezes aquele resultado não te dá nada, não te diz nada. Então, a gente tem que saber interpretar, só que isso vai acontecer em todos os passos. É por isso que é interessante a gente ir fazendo alguns cheques para que a gente, quando chegue lá no final do problema, a gente tenha já uma boa noção se a gente estava no caminho certo ou não. E um ponto que é muito importante, em provas, geralmente você tem que fazer tudo isso aqui em pouquíssimo tempo. E você tem mais de um problema. Então, é importante você ir fazendo esses cheques ao longo do processo. Belezinha? Agora vamos para o problema propriamente dito. Belezinha. Agora a gente vai partir propriamente aqui para o nosso problema. Vamos desenhar o nosso primeiro diagrama de corpo livre e definir as condições de contorno, porque a gente já tem aqui a nossa orientação. Então, vamos representar aqui, né, a nossa viga por esse elemento unidimensional. Também já vou aproveitar e representar aqui o comprimento dela, né, que é o comprimento L, beleza? Vamos já desenhar aqui o comprimento L. A gente tem ali as cargas na extremidade, então a gente tem que representar as cargas, né, que estão atuando de fato, então a carga F aqui para a horizontal e a nossa carga P aqui na vertical. E agora, o que está faltando? A gente já tem ali o comprimento, já temos as cargas que estão solicitando aquela estrutura, agora a gente precisa das reações de apoio ali no ponto A, ou seja, no nosso ponto A aqui. Beleza. No ponto A, a gente tem um engaste. Se a gente tem um engaste, então a gente vai ter reações de força nas duas direções, porque a gente está no plano, em X e em Y, e um momento, uma reação de momento. E como eu havia comentado, ali no overview, né, no nosso algoritmo, nesse primeiro diagrama de corpo livre, a gente pode colocar em qualquer sentido. Então, eu vou colocar, por exemplo, que a reação vertical, que eu vou chamar de RA, porque é no ponto A, né, R de reação, no ponto A, na direção Y, eu vou colocar para cima. Da mesma forma que eu vou considerar que a reação ali na horizontal vai ser no sentido positivo de X. R a X. O momento eu vou considerar aqui no sentido horário, por exemplo. Então, vamos colocar aqui um MAZ. Pronto, a gente acabou o diagrama de corpo livre, é só isso. É representar as cargas atuantes, P e F nesse caso, e as reações para aquele vínculo específico. Um ponto importante aqui sobre o momento, né, é que você tem que dominar a regra da mão direita. Então, nesse caso aqui, ó, você sempre vai utilizar o polegar aí para definir o sentido. Se ele está no sentido horário, significa que ele está para dentro da tela. Nesse caso aqui, né, no sentido anti-horário, aqui ele está saindo do plano da tela, beleza? Então, é muito importante você dominar a famosa regra da mão direita aí, além de saber que o momento é o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força nessa ordem. A ordem importa. R vetorial F. A gente vai relembrar ao longo do processo. Beleza. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Definir as famosas condições de contorno. Eu já comentei com vocês que, por exemplo, se a gente estivesse representando aqui um trampolim no ponto do engaste, ou seja, em X igual a 0, porque a gente está falando aqui do ponto A, né? Então, vou até colocar aqui o ponto A. Beleza. O que a gente tem? A gente vai ter os deslocamentos e rotações sendo nulos. Por quê? Porque o engaste, ele é como se fosse uma estrutura rígida mesmo. Ele não deixa se deslocar. E é por isso que ele reage. A forma de a gente determinar que esses deslocamentos e rotações são nulos são justamente aquelas reações. Ele não deixa se movimentar. Então, em x igual a 0, a gente tem dx, que é o deslocamento em x, dy, que é o deslocamento em y, e o nosso θ, né, que seria a inclinação. Então, se eu fosse representar aqui, né, como se essa viga estivesse se deslocando, seria justamente esse ângulo θ aqui, né? Essa inclinação no ponto A é igual a 0. Então, o θ vai ser igual a 0. Então, todos os deslocamentos e rotações são iguais a 0. E eu já sei o seguinte, quando a gente for calcular os esforços internos, a gente tem um dos esforços sendo de momento, que é o momento fletor. Esse momento fletor em x igual a 0, né, que é no ponto A, ele vai ser diferente de 0. Por quê? Porque eu tenho uma reação presente ali em MAZ. Então, se eu encontrar um valor igual a 0, significa ali que minha conta está errada. Não é um engaste. Tranquilo?
que eu sei também de antemão? O que está acontecendo aqui na extremidade onde as cargas estão sendo aplicadas? Eu tenho forças, mas eu não tenho momento. Então, essa extremidade ela é livre de momentos. Então, em x igual a L, o que eu espero? Eu espero que o momento fletor em x igual a L seja igual a zero. Eu espero que aqui não tenha momento. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente vai calcular aqui as reações de apoio. Perceba, então, que a gente já definiu, né? Que aqui a gente já tem as nossas reações, o diagrama de corpo livre que a gente tinha feito. Agora a gente vai simplesmente calcular. E aqui as reações é basicamente a aplicação das equações de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório dos momentos em torno do eixo z com relação a qualquer ponto igual a zero. Então vamos fazer aqui então somatório das forças em x igual a zero. Quais são as forças que estão atuando no eixo X? Eu tenho para o lado direito a nossa própria carga F e eu tenho também para o lado direito ali, que é positivo, né? Então colocando aqui o X, que é o nosso RAX. Então eu vou ter F mais RAX. Como eu quero encontrar justamente a reação, eu vou passar para o outro lado, vai subtraindo, então a gente vai ter que o nosso RAX é justamente menos F. Ou seja, a nossa reação axial deu um valor negativo. Significa que a gente colocou no sentido contrário. Então, quando a gente for desenhar o diagrama de corpo livre final, a gente vai colocar, ao invés do lado direito, para o lado esquerdo. Somatório das forças em Y igual a zero. Então, vamos lá. Quem é que a gente tem em Y? A gente tem menos P, porque a gente orientou o eixo Y para cima positivo, mas o RAY, ele tá para cima, então é mais RAY. Então eu tenho menos P mais RAY. A gente quer isolar o RAY, a gente vai passar o menos P para o outro lado, então isso implica que o RAY é igual a carga P. Beleza, deu positivo, então significa que o sentido está corretinho. E agora a gente tem o somatório dos momentos em torno do eixo Z. E aqui é onde entra a primeira coisa que você precisa ter noção. Eu posso escolher qualquer ponto. Eu posso escolher o ponto do engaste, que é o ponto A. Eu posso escolher aqui o ponto da extremidade livre, que eu posso chamar aqui de B. Eu posso escolher, por exemplo, aqui o centro da viga, né, que eu posso chamar de C. Não importa qual seja o ponto que eu escolha, o somatório dos momentos ele vai dar igual a zero. Sempre vai dar igual a zero. Então aqui eu vou escolher, por conveniência, o ponto A. Geralmente a gente sempre escolhe ali, né, da esquerda para a direita, então eu vou escolher aqui o ponto A. Beleza. Aí a gente tem que definir agora quais são os sentidos. Eu considero que o sentido anti-horário ele é positivo. Então é uma convenção, poderia fazer o contrário. Então, tudo que tiver no sentido anti-horário, eu vou considerar positivo. Então, por exemplo, o MAZ, ele está no sentido horário, regra da mão direita. Então, se ele está no sentido horário, ele é negativo. Então, vai ficar menos MAZ. Agora, quais são as forças que causam momento em relação ao ponto A? Perceba que RAX e RAY, eles não causam momento. Que aí você tem que se lembrar o seguinte, ó, fazendo uma revisão rápida. O momento, ele é o produto vetorial entre o vetor posição, né, e a força, o vetor da força. E aí, se a gente quisesse calcular o módulo somente, seria o módulo dessa posição vezes o módulo da força vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o módulo do vetor posição é o que a gente chama de braço de alavanca. Como eu estou fazendo em relação ao ponto A, o braço de alavanca para RAX e RAY é zero. Então, eles não causam momento aqui. Quem é que causa momento? É justamente a força P. Por quê? Porque o seno do ângulo, ó, perceba, o vetor posição, ele é justamente saindo aqui, ó, do ponto A e atingindo até ali. O tamanho dele é justamente o L. Então, se eu fizer R vetorial P, eu vou ter justamente o módulo PL. E o ângulo entre os dois é justamente 90 graus, né? Porque aqui é a linha de ação da força. Então, esse ângulo é de 90. Seno de 90 vale 1. Então, a gente vai ter aqui o módulo PL. Só que perceba que quando a gente orienta os dedos, né? Lembrando aí da regra da mão direita, a gente orienta os 4 dedos ali na direção do vetor posição. Quando encontra a linha de ação da força, a gente gira na direção da carga. Então, perceba que deu no sentido horário. Faça aí em casa. Deu no sentido horário. Então, a gente vai ter ali menos, por isso que a gente vai colocar aqui um menos, né? Vamos colocar aqui de preto. Menos. Aí, agora, quem é o módulo? É o braço de alavanca
R, que aqui no caso seria o L, e o módulo da força, que é o P. Então ficou menos PL. Beleza, o seno do ângulo é 90, então é simplesmente menos PL. Aqui é simplesmente uma revisão rapidinha aí de momento. Beleza. Tem mais alguma força que causa momento? Não. Por quê? Olha só o que acontece aqui com a carga F. Perceba que a linha de ação da força da carga F, ela passa justamente pelo ponto A. Então, o meu braço de alavanca é zero. Se a gente fosse utilizar aquela formulinha que eu acabei de mostrar, o seno do ângulo. O seno de zero é zero. Então, essa força F aqui não causa momento. Beleza, acabamos aqui. Agora é simplesmente isolar, né? Fazer isso aqui igual a zero e isolar o MAZ. Passando ele para lá vai ficar positivo, então isso implica que o MAZ vai ser o menos PL. Significa que a gente orientou de forma inadequada. A gente vai, na verdade, né, esse momento ele vai ser no sentido anti-horário, o que faz sentido, né, gente? Se a força F aqui, ó, estava para a esquerda, então é natural que a reação, perdão, se a força F estava para a direita, é natural que a reação esteja para a esquerda. Se a carga P em relação ao ponto A causa um momento no sentido horário, a reação tem que estar no sentido anti-horário. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre final. A gente já tem aqui, né, as reações que a gente obteve. Esse aqui foi o primeiro DCL. O DCL final vai ser muito tranquilo. A gente vai representar as forças na extremidade. De novo aqui, a gente vai ter a carga F, beleza? A carga P, isso não muda. Agora a gente só vai colocar nos sentidos corretos. Então, por exemplo, RAX a gente tinha orientado para a direita, só que na verdade ele deu um valor negativo, então ele está aqui para a esquerda. Então aqui vai ser RAX, mas a gente já vai colocar aqui o valor dele, que é o F, né? O valor de RAX, quando a gente orienta no sentido correto, fica F. O RAY a gente acertou o sentido, então aqui ficou P. O MAZ que estava no sentido horário, agora vai ficar no sentido anti-horário e ele vale PL. Pronto. Agora a gente pode, né, aplicar aqui o método das seções. E como é que a gente aplica o método das seções? A gente aplica sempre antes e depois de uma determinada singularidade. Então, quais são os tipos de singularidade que a gente tem? Descontinuidade estrutural. Por exemplo, se aqui, né, nessa viga eu tivesse uma derivação aqui, por exemplo. Isso seria uma descontinuidade estrutural. Se eu tivesse, por exemplo, uma carga aqui no centro, então eu teria que aplicar um corte aqui antes e depois dessa carga. Ou seja, forças e quaisquer singularidades geométricas, descontinuidades, a gente, ou momentos também, né, a gente vai aplicar um corte antes e depois de cada singularidade. Nesse caso, a singularidade está justamente na extremidade. Então, o corte pode ser feito aqui, por exemplo, no centro. Então, a gente vai ter um corte único, né? Quando eu digo no centro, em qualquer ponto, né, entre a extremidade e a origem. A gente vai definir o corte, né, como se fosse aqui uma posição X. Tranquilo? E agora a gente já tem tudo pronto para poder calcular os esforços internos, mas a gente vai fazer aí uma parte 2 desse vídeo, até para ele não ficar muito longo. Espero que você tenha aprendido até aqui, mas é claro, não se esqueça de se inscrever e curtir. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.